LS Podcast é uma honra recebê-los aqui nesse canal. O vídeo já vai começar. Prepare a pipoca e o amendoim torrado. Sente-se e relaxe. Curta, compartilhe e se for novo por aqui, se gostar do conteúdo, se inscreva. O vídeo começa agora. Começa agora. Que consegue lá. Entrou mais um, você quer? Acho que agora vai lá, né? Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, é o nosso lista. André. Paz, Senhor Jesus. Amém. Senhor, pode ser. Maravilha. Glória a Deus. Agora sim. Glória a Deus. O Face demora, né? Tem um delay até chegar. Né? Maravilha. Mas deu certo. Glória a Deus. É verdade. Que bênção. Glória a Deus. Aqui está comigo, meus irmãos, o missionário, glória a Deus. Está comigo aqui, missionário Alex, amém? Também estará participando. Homem que medita na palavra de Deus, tem palavra. Então, eu estou convidando ele para estar juntamente conosco aí. Glória a Deus, que bênção. Antes de deixar os irmãos decidir quem vai começar primeiro a fazer o comentário aqui, sobre nosso tema de hoje, que é se alguém já foi enganado aí, já levou alguma profetada. Tenho certeza que alguns dos irmãos já levou profetada na vida, e isso faz parte da jornada, né? Infelizmente faz parte. Queria ler só um versículo em Deuteronômio 18:20. Diz assim: todavia o profeta que ousar dizer em meu nome alguma palavra que não lhe ordenei, ou que falar em meu nome de outros deuses, terá de ser morto. O negócio não era brincadeira no Antigo Testamento. Então, o profeta que fizesse de qualquer maneira, ele tinha a vida dele bem encurtada. Hoje, É verdade. Hoje em dia a gente sabe que é espiritualmente, né? O Espírito Santo de Deus sai e a pessoa vai por conta e risco, né? Até cair no tacho. Até cair no buraco. Maravilha. É verdade. Quem vai começar? Falando um pouco aí. Glória a Deus. Aleluia. Pode começar daí. Tá, eu vou começar então com o pastor, o evangelista aí, tá? Os irmãos dão continuidade. Irmãos, eu quero ler uma palavra em Jeremias que fala sobre isso, Jeremias 23, capítulo 16, que nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não dei ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, faz-nos venecer, pois falam de visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente os que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis, e qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizendo: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no seu conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Meus irmãos, explanando esses versículos, os profetas antigos já falavam sobre isso. Né? Nós temos várias referências que falavam sobre a ira do Senhor, né? Contra os falsos profetas que profetizavam quando ele não mandou. Nós vemos exemplo lá de que os profetas de Baal, né, profetizavam com Elias lá, e Elias e os 400, né, fala, né, a palavra, e que depois todos pereceram. Então, já no Velho Testamento, já havia muitas referências sobre isso. Quando veio para a graça, no tempo de Jesus, Jesus também já falou: acautelai-vos dos falsos profetas, dos que ensinam mentiras, né? E então, o Senhor Jesus já também falava a respeito disso no Evangelho de Mateus, capítulo 7:16, que nos diz assim, 7:15 em diante: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, dos que vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E por seus frutos o conhecereis, porventura colhem uvas e espinheiros ou figo de abrolhos. Assim toda árvore boa produz fruto bom, mas toda árvore má produz frutos maus.
como pode a árvore boa dar frutos bons e a árvore má dar frutos bons e a árvore boa dar frutos maus? Toda árvore que não dá bom fruto corta e lança no fogo. Assim, pelos seus frutos conhecereis. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus já estava falando a respeito disso, claramente, e revelando que muitos viriam em seu nome, né? Dizendo, ele está aqui, ele está ali. E muitos Cristos também apareceriam no mundo, né? E nos dá a visão de que esse pessoal que vem profetizar e se instituam profetas, quando Deus não o elegeu, não o consagrou, né? Profetizadores de mentiras, é algo que a palavra de Deus já falava no Velho Testamento. E Jesus revelava, e há muitas bases na palavra de Deus, no Novo Testamento, sobre isso. E hoje está disseminado isso, né? Eu mesmo, quantas profecias recebi profetadas, né, meus irmãos? Nunca se cumpriu. E a gente que tem o discernimento de espírito, a gente sabe quando é de Deus e quando não é, né? Então, para abrir aqui o nosso debate a respeito disso, infelizmente o Brasil está contaminado de falsos profetas hoje, né? Mas existem os profetas de Deus, existe sim. Aqueles que profetizam em nome do Senhor e que Deus honra e cumpre as palavras dos profetas verdadeiros que vêm da paz de Deus. Amém, meus irmãos? Deixo então para dar continuidade aí. Maravilha, que benção. Vamos, antes de nós ouvir o nosso evangelista abençoado, Carlos André, só trazendo a origem da palavra, né, profeta do hebraico, né, Nabi, ou seja, porta-voz, aquele que traz a mensagem verdadeira de Deus ao povo de Deus, né? Então, esse era respeitado. Mas hoje em dia, banalizou, né? Hoje em dia, qualquer um diz que é profeta. Se pagar bem, profetiza melhor ainda. Mas aí, segue aí com os irmãos aí, falando desse tema muito bom. Glória a Deus. Meus irmãos, para quem não comentei ainda, paz do Senhor, glória a Deus. Gostei de Deuteronômio, capítulo 13, né, para continuarmos falando sobre este assunto. Deuteronômio, capítulo 13, primeiro em diante, aonde tem o tempo dos falsos profetas, né, e que nos diz assim: quando profeta ou sonhador, olha só, profeta ou sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder a tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses, que não conheceste, esse vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Glória a Deus. Então nós vimos, meus irmãos, que esse é um alerta, onde o próprio Jesus ele nos ensina e nos auxilia que haveria e é necessário que haja os falsos. Para quê? Para que os verdadeiros se manifestem. Glória a Deus. Então, é necessário que tenha os falsos, porque, tendo os falsos, os verdadeiros se manifestam e o nome de Jesus é glorificado. E nós vimos que, até mesmo o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, né? Ele pega e diz para Timóteo que nos últimos tempos, né, viriam tempos trabalhosos, porque nós sabemos que haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. E, como o pastor estava dizendo, nós estamos vivendo um tempo assim. E por que se levantam os falsos profetas? Porque vão entregar o que o povo quer ouvir. Vão entregar, e isso chama o quê? Chama fama, tem reconhecimento. Reconhecimento dado pelo homem, mas não dado por Deus. Porque nós vimos que o profeta de Deus, ele não fala o que ele quer, ele fala o que Deus manda falar. E já, quando você vê alguém falando somente aquilo, quantos que nós vemos, que conhecemos, eu já fui testemunha disso, de que estava afundado no erro. E chegava aqueles e falavam que Deus ia abençoar, que Deus ia fazer, Deus ia... Como é que Deus vai abençoar alguém que está totalmente errado? Como é que Deus vai abençoar alguém que está totalmente certo? E a gente sabendo que conhecemos pessoas de caráter que andam reto aos caminhos do Senhor e estão sempre passando, estão na dificuldade. Glória a Deus. Então, nós vimos que Saul, se eu não me engano, né, moleque, que pegou e tinha Micaías, né? Micaías era profeta, estava lá. E por que ele não gostava? Porque Micaías não falava aquilo que agradava a ele. Mas, porém, os outros tudo falavam o que o rei queria ouvir. E o que estava certo era qual? O que entregava o que o rei não queria ouvir. Talvez, se o rei tivesse ouvido a voz daquele ali que ele rejeitava, talvez, eu creio e posso conjecturar que talvez teria chance para ele ainda. Mas não, ele preferiu ouvir aqueles que falavam o que eles queriam, falavam o que ele queria, mas afastava ele de Deus. Porque quando nós ouvimos falar, glória a Deus, que Micaías, ele estava onde? Ele estava no palácio, mas ele não estava no mesmo lugar que os falsos profetas estavam. Quem é que tinha uma vida regalada, uma vida boa? Eram os falsos. Enquanto os falsos tinham uma vida boa, o verdadeiro estava lá na lama jogado. Enquanto os falsos, eles tinham do bom e do melhor, Micaías estava lá no fundo, estava lá na lama jogado, esquecido no poço. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Quer ver ter multidão na igreja? É só você chamar alguém que pregue o que o povo quer ouvir. Entrega o que o povo quer ouvir, meu Deus do céu. É igreja lotada, é pessoa saltando por fora. Mas traz alguém que prega o que Deus manda. Você vai ver a diferença. Porque o povo sabe, o mundo sabe que Jesus está voltando. Se perguntar, não precisa ser crente. O ímpio sabe da volta de Jesus. Mas parece que eles sabem que Jesus está voltando. Mas mesmo assim, eles preferem acreditar naquilo que eles querem e não naquilo que Jesus tem para nós. Então, hoje, é mais fácil o quê? Ser um falso profeta ou pagar o preço e ser um profeta de Deus? Hoje em dia, é mais fácil o quê? Olha os ensinamentos que temos hoje. Eu não coloco todas, mas olha a maioria das igrejas. Não tem mais culto de ensino. Não ensina mais obreiros, não forma mais obreiros. É rara as igrejas que têm formação de obreiros. É raro uma igreja que tem culto de ensinamento para ensinar os seus membros, seus obreiros. Não tem mais. É escasso. Por quê? Se levanta hoje, tem situação boa financeira, tem amizade, já tá, vai como pastor já. Então, e isso tem enfraquecido e tem dado êxito para o inimigo trabalhar no meio da igreja e levantar falsos profetas, porque falta ensino, falta estudo, falta apoio, entendeu? Porque hoje em dia está entre aspas, de qualquer maneira. Tem muitos que estão brincando com o evangelho, estão brincando com o evangelho de Jesus Cristo. Hoje em dia estão brincando.
Volta comigo há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e olha como é que era o evangelho lá. As pessoas, no final de semana, eu me recordo que eu enxergava os irmãozinhos carregando as maletinhas, as irmãs de sainha no lado, evangelizando de manhã. Hoje em dia você não vê mais. Hoje em dia você não vê mais. Esses dias, esses meses, eu estava no estado de Santa Catarina, na cidade de Palhoça, bem pertinho de Camboriú, lá, Florianópolis, e eu sempre gostei de evangelizar cara a cara, entregar panfleto, e eu fui evangelizar com panfleto. Sabe o que falaram para mim? Não foi nenhuma, nem duas, nem três pessoas, não. Foram mais. Falaram assim, isso aí é um milagre. Porque o Estado, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina é um estado onde tem o maior congresso missionário, digo, do mundo, vamos supor, de deões missionários. Tu vê todo mundo quer congresso, mas e fora do congresso. Então as pessoas ímpias falando isso é um milagre, porque isso não se vê hoje em dia. Hoje em dia isso aí está raro. Por quê? É mais fácil eu colocar um terno, uma gravata, subir no altar e entregar o que o povo quer ouvir. Entregar o que eles querem ouvir, não importa a Bíblia. Quantos nem usam mais a Bíblia? Quantos não usam mais a Bíblia? Quantos não usam mais a Bíblia? Por quê? Se falar o que Deus quer, o povo não vai vir. A palavra, a verdade, meus irmãos, ela não afasta o povo da igreja. A verdade, ela traz aqueles que querem a salvação da sua alma. Porque pregar a verdade, meus irmãos, pregar a verdade não afasta ninguém da igreja. Pregar a verdade traz o pecador ao arrependimento. A Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra. Hoje em dia, meus irmãos, um tempo em que estamos com muita fome da palavra, onde pessoas se alimentam de qualquer coisa menos da palavra. Porque hoje em dia está assim, se você está com fome, meio-dia, você com aquela fome, você entra num restaurante, num buffet livre, e come somente a sobremesa e não come a comida, você vai entrar lá, vai comer a sobremesa. A sobremesa é bem pequenininha, bem menos. E vai sair de lá com fome. Assim é aqueles que vão na igreja, aleluia Jesus, e só querem ouvir aquilo que eles querem. Entra lá, come a sobremesa, mas quando sai de lá, sai com fome ainda. Assim está muitas igrejas hoje. Porque não tem entregado o que Deus tem ordenado para entregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento todos na paz e na graça. Glória a Deus. E para confirmar a mensagem que eu ia fazer, o pastor acabou comentando aí que era Mateus 7, 16. 16, Glória. que nos diz assim: acautelai bem dos vossos profetas, falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas internamente são lobos devoradores. A gente vê muito, como agora, as nossas igrejas evangélicas, hoje em dia, estamos ficando adictos em relação à palavra. A gente escuta muito ação e pouco da palavra verdadeira, que Jesus cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus pega aquela prostituta e dá um banho nela e transforma ela numa pregadora, numa missionária. Hoje em dia a gente só escuta pregação que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Não tem uma pregação que Deus liberta, que Deus ainda cura alguém do câncer. Nós estamos ainda naquela passagem que Deus fala muito que tudo provém do mundo, tudo que o mundo tem, a igreja quer ter. Isso no Antigo Testamento.
o povo de Israel fez a mesma coisa, lutou, pediu tanto que queria um rei, já que todo mundo tinha rei. Esqueceram dos profetas, esqueceram que o profeta era a boca de Deus. E Deus fez o quê? Deu o rei que eles queriam. Nossas igrejas evangélicas, eles querem o que o mundo tem e não querem o que está escrito na palavra. E a palavra nos diz que esses falsos profetas fazem parte da vida de Jesus. Porque lá em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 20, nos diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Irmãos, isso tudo se está fazendo aquilo que está escrito no santo livro, que tudo isso iria acontecer e está acontecendo. Assim como a palavra diz que separai da porta larga, da porta estreita, os falsos profetas estão escritos que viriam para enganar o povo, que viriam para enganar a igreja. Porque hoje em dia, como o senhor comentou, como o missionário comentou, quem não foi já ouviu uma profecia que não era de Deus, uma profecia que não era da boca de Deus, que não era da boca do profeta? Hoje em dia, isso é o que mais acontece. Hoje em dia o pessoal está procurando aquilo que convém a ele e não o que convém para alimentar a sua alma. Nós estamos carentes da verdadeira palavra. As nossas igrejas estão ficando anêmicas da verdadeira palavra. As igrejas, como o missionário falou, nós estamos esquecendo aquele culto canela de fogo, que a gente chamava antigamente, que muitas vezes onde o pregador pregava e na metade da pregação pegava fogo na igreja. Se levantava um profeta, se levantava um pregador, se levantava alguém com dons. Por quê? Porque estamos deixando de nos alimentar da palavra. E a palavra é a única, que cura, a verdadeira palavra. Eu tinha para falar, irmãos, essa parte. Eu agradeço a minha oportunidade. Olha, Que bem. Maravilha. Antes de ouvir o nosso pastor Sérgio Garcia dando continuidade também nesse assunto, o nosso missionário falou algo interessante aqui, no capítulo 22 de 1 Reis, do profeta Micaías. Na verdade, o profeta Micaías levou um soco no queixo porque profetizou a verdade, contrariou os outros profetas, sim, que era profeta de Baal, da mentira, os profetas mentirosos. Só que no 28 ele disse assim, olha, ele foi jogado na prisão para comer o pão da angústia, mas ele disse isso para o rei, aqueles que lançaram ele lá. E disse Micaías, se tu voltares em paz, olha só, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouvi todos os povos. Ele disse. E agora no versículo 34, vai dar 35. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro de fronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde. Cumpriu a mensagem, porque era de Deus. Maravilha. Porque de Deus se cumpre. De Deus se cumpre. Cumpre. E não adianta. E o interessante, Deus é tremendo, que não adiantou, né? Nem ele trocar. O rei trocou suas vestes, né? Tentou enganar o... Verdade. Tentou enganar, né? Se eu ir, então, eu vou morrer, porque vão querer pegar eu. Ele pegou, botou Josafá, se não me engano, de rei, né? E ele foi como soldado. Exato. E a flecha veio certo nele. E matou ele. Não adianta, né? Jesus é poderoso. O homem de Deus fala. Quando Deus fala na boca de um homem de Deus, pode ter certeza que se cumpre. Pode tentar correr para lá, pode tentar correr para cá, que não adianta. A palavra de Deus se cumpre. Então, e a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra. Então, todo aquele que é de Deus, ele anda na palavra, porque ele sabe que é a palavra que a palavra é o caminho, né? Então, que nem Só de pão vive o homem. de toda a palavra, aleluia, Jesus. Então, nós vimos que hoje em dia é poucos. Eu não digo que não tem, porque Elias estava lá e Deus falou para ele, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Então tem profeta que tu não conhece, oh glória, aleluia, mas que não se dobraram ainda. Então eu creio que tem homens e mulheres de Deus cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, que pagam o preço, glória a Deus. Então, mas eu digo assim, ó, qual foi a última vez? Eu digo assim, ó, se vocês souberem, pode falar. Qual foi a última vez que vocês viram uma campanha em busca do dom do Espírito Santo? Qual foi a última campanha que você viu, que você fez com um tema assim, em busca do Espírito, dos dons do Espírito Santo? Porque, e muitos que fazem hoje, querem dom disso, dom daquilo, e se esquece o dom de discernimento de Espírito, né? Porque esse é um dos dons mais importantes. O dom do amor é supremo, mas o dom de discernimento do Espírito. Então, muitas vezes, eu coloco até mesmo o povo, eu coloco nós. Por quê? Se nós buscar o dom de discernimento do Espírito, nós não vamos ser enganados, não. Verdade. Nós não vamos ser enganados. Sabe? É porque hoje em dia é mais fácil eu ir num culto para buscar o quê? Para buscar aquilo que eu quero. Para buscar aquilo que vai suprir a minha necessidade. Por quê? É mais fácil eu ir no culto e fazer uma campanha para Deus me abrir uma porta disso, abrir uma porta daquilo, mas é difícil eu ir no culto e fazer uma campanha para Deus abrir a porta do céu para mim. É difícil eu ir no culto e fazer uma campanha para Deus me revestir das armaduras dele. É difícil eu ir no culto para fazer uma campanha, buscar do Senhor o dom de discernir. Por quê? Isso não vai me beneficiar visualmente. Para que eu quero? Eu quero aquilo que vai saciar minha carne, que vai saciar minha vontade. Eu vou fazer uma campanha para Deus curar minha enfermidade. Eu vou fazer uma campanha para Deus me dar uma casa melhor. Eu vou fazer uma campanha para Deus me dar um carrinho melhor. E se esquecem de buscar o reino do céu. E se esquecem de buscar o reino do céu. Jesus a qualquer momento está voltando. E muitos estão desapercebidos disso. Glória a Deus. Imagina, meus irmãos. Eu quero que os irmãos pensem comigo aí. Assim, qual a mensagem que você acha que os discípulos pregavam? Quando eles tinham que ir escondido para as cavernas, ir para as casas escondidos, se juntar ali com eles, qual era a mensagem? Tu acha que Pedro pregava sobre o quê? A viúva, a multiplicação. Qual é a mensagem que Paulo pregava? Eles tinham sede que Jesus voltasse logo. Eles tinham sede que Jesus voltasse para buscar eles naquele momento. Aí tu acha, meus irmãos, que os discípulos, eles se juntavam para quê? Eles se juntavam, não é difícil, não. E aí hoje nós vimos nas igrejas, eu já volto para a mensagem, nós vimos nas igrejas muita disputa, muita contenda, meu Deus do céu, não é difícil. Se nós pararmos a pensar, nós estamos em casa. É tão difícil assim eu sair daqui para ir num culto, cultuar, adorar Deus lá, 2 horas, 3 horas no máximo. Isso, o próprio inimigo coloca tanto, e o povo, meus irmãos, estão cegos, que não estão vendo que o Satanás ele está trabalhando. Satanás ele está trabalhando, ele está trabalhando na vida de muitos, que vão na igreja, mas estão longe de Deus. Vão na igreja, mas não buscam aquilo que Deus tem para dar. E rodam e não saem do lugar por causa disso. Estão a tempo da igreja, mas é um passo para frente, 10 passos para trás. Porque estão indo para a igreja, mas não estão no propósito que Deus quer que estejam. Vão, oram, mas eles não oram buscando santidade. Eles não oram buscando discernimento, eles oram buscando cura, buscando as bênçãos dessa terra, sendo que essa terra tudo vai passar, passará dos céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Aleluia!
Então, nós vemos um povo que está padecendo, meus irmãos, por falta de conhecimento. Porque eu aprendo que, enquanto mais eu conhecer a palavra, enquanto mais eu me aprofundar na palavra, não é para mim ser melhor que alguém, não. Enquanto mais eu aprendo da palavra, mais eu vejo que pecador eu sou. Enquanto mais eu aprendo da palavra, enquanto mais eu estudo a palavra, mais eu vejo que sou pecador. Oh, glória! E preciso de Jesus. E nós precisamos de Jesus. Já é a última hora da igreja na terra. Já é a última hora da igreja na terra. E não se esqueça, se há falsos, oh, glória, é para os verdadeiros se manifestar. E aqui eu sei que tem homens de Deus aqui, glória a Deus, que não tem se calado, tem falado o que Deus tem mandado. E o preço é pagado, oh glória, mas a recompensa nossa não é aqui. Se tem os falsos, é para que os verdadeiros venham se pronunciar. E o nome de Jesus seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, aqui, vamos lá. Aqui no capítulo, Epístola de 2 Pedro, capítulo 2, nos diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesma repentina perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais, blasfemando o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fictícias, sobre quais já é largo tempo, e não será tardia a condenação e a sua perdição não dormitará. Falsos mestres e falsas doutrinas, do que Pedro já falava nessa epístola, e a recompensa dos que não querem ouvir a verdade são os falsos profetas. São aqueles que induzirão a mentira, o engano, e aquilo que a própria palavra nos diz, que esses são os sinais até mesmo do princípio das dores, dos finais dos tempos. Jesus mesmo declarou na sua palavra, e aqui em Pedro também nos fala claramente a respeito disso, né? Que muitos se introduziriam no meio do povo para enganar, ludibriar, né? Fariam negócios, fariam comércio, e é o que nós estamos vendo hoje, né? O verdadeiro evangelho se tornou um negócio. A coisa ficou ali, eu te vendo e tu me dá. A coisa ficou complicada nesses últimos tempos, e o falso profeta trabalha com engano. Eu estava vendo aí um determinado pregador aí com uma pessoa da igreja dele, e a irmã dizendo assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo, e ele abraçado na irmã ali naquele momento ali de muita emoção, e ela dizendo assim: eu pedi tanto que Deus falasse comigo, e quando eu postei uma foto do Instagram, eu vi que o senhor foi lá e visualizou. Quer dizer, estão usando o Instagram, o Facebook, as redes sociais para profetizar, para revelar, para enganar. Então não são visões e revelações de Deus, são mentiras de homens, e tudo isso tem um fundo espiritual maligno para enganar. Quantas vezes a gente já não recebeu profetadas, né, falsas profecias, né, da pessoa se levantar no meio da igreja e ali então profetizar. Houve um caso uma vez, no ministério que eu estava, contando esse testemunho aqui, se levantou um homem no meio do culto, né, onde estava sendo preparado um trabalho de missões, de evangelização no bairro, na cidade, e ele se levantou lá dizendo que Deus não estava permitindo aquele trabalho, que não era para fazer, que não era para consagrar, preparar o irmão que ia assumir a liderança do trabalho de missões, contrariando ali a vontade de Deus. E depois foi desmascarado e não permaneceu na igreja, acabou se desviando, porque a verdade, ela prevalece contra toda mentira e todo engano.
Aleluia. É isso que a palavra está nos abrindo os olhos nesse tempo. Jesus falou, os apóstolos falaram, os profetas profetizaram a respeito deste engano que hoje está instalado no mundo. O poder do engano sobre o mundo para afastar os que estão no reto caminho do Senhor. Então veja a palavra de Deus, como é importante nós termos hoje o conhecimento, a revelação da palavra de Deus e mais, o discernimento de espíritos, né? Se procede de Deus aquele espírito que está profetizando em nome do Senhor, ou se não procede. Muitas das vezes eu digo para você que 99,9% Deus não está falando na boca dessas pessoas, porque não se cumpre. Né? E a grande maioria das profecias são profecias negativas, profecias de morte. Como já me entregaram também, olha, pastor, Deus manda dizer que o senhor vai morrer, a cova já está preparada, né? Vai descer a sepultura, e eu ter que repreender aquela palavra contrária, porque não vinha de Deus. Eu estou vivo hoje fazendo a obra de Deus, para a glória de Deus. Então, tudo isso que está acontecendo hoje são frutos da desobediência de um povo que não gosta de Bíblia, não gosta de ensino, não gosta de estar debaixo de autoridade, de liderança de Deus, né? São rebeldes sem causa, né? Rebeldes quanto a Deus e a sua palavra. E aí vem o falso profeta e então toma conta da situação e das pessoas. E mais, as pessoas ficam totalmente cegas, porque a coisa vai além das profetadas, nas revelações falsas e nas adivinhações. A coisa está seguindo assim um rumo que tudo está virando assim uma coisa contrária ao que a Bíblia mesmo nos fala há tanto tempo ao nosso coração. Muito importante esse debate, essa mensagem hoje, meus irmãos, e eu vejo que Deus hoje está abrindo os olhos de muitas pessoas que vão ver esta live, esse podcast no YouTube, porque é a palavra de Deus nos mostrando a verdade, amém? Maravilha. Antes de nós ver o próximo irmão, o pastor que vai falar conosco aí, vou contar só uma experiência pequenininha, rapidinho. E agradecer aos irmãos, né? Nosso irmão Adilson Patrício, nosso irmão Saulo Santos Pereira, nosso irmão Davi Silva, nosso irmão Brito, e outros irmãos que estão acompanhando, né, essa live abençoada aqui, falando do falso profeta, né? Que tem o falso e tem o verdadeiro. Mas olha só que interessante. Um dia no culto, de ali, quando congregava, na época era no Madureira, a igreja Convertedora de Madureira, e um pastor local, o pastor homem de Deus, homem de oração, pastor Paulo, o nome dele. Ele está vivo até hoje. E o filho dele estava doente, internado. E ele tinha dado uma repreenda, dado uma dura, né, falar da verdade com um irmão lá, né, um irmão também que se achava, portanto, e a irmã desse irmão tomou a dor do irmão de sangue dela, congregava junto. E no outro dia, né, o dia da tarde da bênção, ela se levantou lá no meio e começou a usar de profecia. Ei, meu servo, você está em pecado, por isso que o teu filho está doente. Olha só o que ela falou. E ele esperou acabar de falar com o microfone e falou, mas pode sentar aí agora. Ele falou, bom, agora você mexeu com o homem de Deus. Agora vamos fazer um desafio. Ele fez um desafio com ela. Olha só. Se eu realmente estou em pecado, como a irmã não apontou o meu pecado, o meu filho que está internado, ele não só está doente, mas ele pode morrer. Agora, como eu sei que eu não estou em pecado, a irmã está falando coisa que não é de Deus, caia sobre a irmã o que a irmã falou. Ah, irmãos, na mesma hora. Ela foi embora daquele dia até chegar outro dia, ela pediu para chamar o pastor, porque ficou doente de cama mesmo, muito ruim. Enquanto o pastor não orou por ela, ela não sarou. Então, é muito perigoso a pessoa desafiar o verdadeiro, né? Profeta, homem de Deus. Agora os falsos, uma hora eles vão se enroscar por aí. Segue aí com os irmãos, é bênção de Deus. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus, né? A Bíblia fala para nós aqui, Mateus 24, né? 24, 23, 24. Olha só.
O Senhor Jesus diz. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu Deus. Aqui, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos. Glória a Deus. Então, muitos hoje em dia ficam por sinais, prodígios, Deus faz. Eu sou testemunha disso, sou prova disso. Deus já honrou muitas vezes através de sinais, prodígios. Hoje em dia, nós vemos que pessoas falam que vem, eles sabem o falso, eles sabem como chamar o povo, eles sabem como enganar o povo, eles sabem a necessidade do povo. Então, aqui Jesus ele alerta nós. Vai surgirão falsos cristos, surgirão falsos profetas, mas Jesus estava já avisando eles, vai surgir, mas vocês eu vos ensinei. Olha a instrução que Jesus dá para os seus discípulos, a maneira que Jesus ensinava os seus discípulos. Jesus instruía eles debaixo da palavra. Tanto que Pedro andava com Jesus e não era convertido. Mas Jesus não abandonou ele, porque Jesus sabia o que Pedro se tornaria. Imagina só, os discípulos deram a vida por causa do ensino que Jesus ensinou eles. Imagina, Jesus chegou diante deles, eles abandonaram tudo o que eles faziam e começaram a seguir aquele a qual era Jesus, que eles não sabiam explicar, mas o coração ardia quando Jesus conversava com eles. Então, eles deram a vida. Agora eu pergunto assim, chega numa igreja e pergunta se eles dão a vida por Cristo. Pergunta se eles dão a vida, porque eles não se importavam. Os discípulos verdadeiros, eles não se importam com a tribulação, eles não se importam com a situação que passam. Se for necessário, eles morrem por amor ao Evangelho, amor a Cristo. Mas, porém, o falso, glória, o falso, eles não suportarão. Eles não suportarão. Porque o apóstolo Paulo diz para Timóteo, se eu não me engano, ele diz para Timóteo, eles querem, eles conhecem, mas nunca chegam ao conhecimento. Imagina, eles tentam, mas não vão conseguir. Eles podem tentar, mas vai chegar uma hora, que nem o pastor disse, eles vão se enrolar. Mas o verdadeiro, ele dá a vida pelo Evangelho. Se for necessário estar no calabouço, ele vai para o calabouço. Quando os discípulos morreram em forma de X, morreram na cruz, foram lançados na fornalha, foram cerrados ao meio, eles foram enforcados, mas eles não negaram Jesus. Eles continuaram firmes, pregando até o fim, pregando a mensagem da cruz, pregando o Evangelho e anunciando o reino dos céus. Glória a Deus. Então nós podemos ver, que eu disse, hoje em dia é fácil eu subir no altar, subir e na rua, e aonde for, e falar que Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo, que Jesus vai multiplicar na tua vida. Mas como é que Jesus vai multiplicar na vida de alguém que está fazendo tudo ao contrário do que Jesus ensina? Glória a Deus! É fácil. Se eu quiser igreja cheia, é só eu subir no altar e falar o que o povo quer ouvir. O povo vai vir todo. Mas e aí? E como é que vai estar eu com Deus? Que nem eu digo, numa certa pregação, eu preguei e estava falando. Tem crente que não crê na volta de Jesus mais.
Tem levita que não creem na volta de Jesus, tem pregadores que não creem na volta de Jesus, por quê? Enquanto Jesus não volta, eles ganham dinheiro nas costas do povo, eles estão enganando o povo, mas tem um povo ainda que crê na volta de Jesus, tem um povo que crê que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Maravilha. Glória a Deus! Povo, Jesus ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Ainda tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que continuam pregando, tem 7.000 que estão no calabouço, mas não estão sozinhos. Aleluia! Hoje em dia é muita autoajuda, meus irmãos. E Satanás tem ganhado êxito com isso. É muito autoajuda. Como é que o povo vai se converter se não conhecer a palavra? Não adianta eu chegar e dizer que Jesus te ama. Oh, aleluia. Aonde é que está na Bíblia? Você vai ler e vai ver os discípulos falando para alguém que Jesus ama. Me diz aonde é que está escrito na Bíblia que chegou um discípulo ali e falou. A Bíblia diz sobre o Simão lá, o mágico. Ele queria o quê? Ele queria comprar, desse tipo de pergunta, né? Ele queria comprar os dons com dinheiro. Se é hoje, chega o Simão mágico. Se ele chega na igreja, eu quero comprar. Eu te dou dinheiro pelo dom. Quantos pastores não se corrompem? Quantos pastores não se corrompem hoje em dia? Pegando dinheiro e dizendo, não, eu vou te ajudar, eu vou orar, mas com a intenção do dinheiro e não na alma da pessoa. Hoje em dia é muita autoajuda. Deus vai te abençoar. Esse dia foi um pregador na igreja a qual pastorei e pregando, falando que se tu plantar 4, Deus vai te dar 100. Como? Me diz como? Não tem. Conhecereis a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus estava pregando. Jesus estava pregando. E a multidão começou a sair, começou a ir embora. E os discípulos começaram a sair. Aí Jesus pega e diz, quiserem ir, podem ir. Aí chega o Pedrão, né, e diz, para onde iremos? Oh, glória! Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh, glória! Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh, glória, palavra que vai levar para o céu. Aleluia! Oh, glória, a palavra que vai conduzir o homem ao céu. Essa é a palavra que deve ser pregada. Se a metade das igrejas pregassem a palavra de Deus, não teria muitos falsos profetas, não. Teria mais homens de Deus. Se as igrejas ensinassem, se os pastores ensinassem as ovelhas, se os pastores cuidassem das ovelhas como Jesus ordenou, não teria muitos falsos profetas, não. Teria muito mais homens de Deus. Oh, aleluia, oh, glória. Aleluia, teria mais homens de Deus na terra. Aleluia, mas Deus está dizendo, oh glória, que ele vai levantar homens e mulheres cheias do poder de Deus para pregar, para anunciar o evangelho, para anunciar a verdade, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. Então nós vimos ali, Jesus diz, muitos virão em meu nome. Vai ter falso profeta. Aleluia, Jesus. Mas, oh glória! O Paulo diz para Timóteo, oh glória, aleluia, fica naquilo que tu aprendeu. Oh glória, fica naquilo que tu aprendeu, fica naquilo que tu aprendeu, aleluia. Oh glória, que nós não venhamos se corromper com esse sistema, que não venhamos se corromper, mas continuemos firmes, combatendo o bom combate, aleluia, Jesus, oh glória, combatendo. Porque aquele que perseverar até o fim, meus irmãos, aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Oh, glória! Aquele que perseverar até o fim lutando. Oh, glória! Porque nós vimos que todos que estiveram no fundo, mais alto estiveram com Deus. Todos aqueles que estiveram no fundo do poço, estão lá em cima com Deus. Todo aquele que estava lá no fundo da prisão, estão lá no alto com Deus. Então, continuemos pregando a verdade. Continuemos pregando a Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
Amém. Continue, senão eu vou tomar conta aqui, vou ficar falando, meu Deus do Bem, céu. meus queridos, eu queria eu não vou aprofundar, não, vou só falar aqui, citar aqui, vocês conhecem essa passagem, 1 Reis, capítulo 1, que eu acho muito interessante, que ninguém desafiava o profeta de Deus, não. Estamos falando aqui de Elias. Olha só, vai 2 pelotão no monte para tentar fazer ele descer. Meu E ele não Deus. desce. Ele ora a Deus e o fogo desce e fulmina primeiro 50 que vai. Depois ele sobe mais 50 atrás dele, ele ora a Deus e os 50 também é fulminado por Deus. Mata os 50, junto com o capitão. Agora, o terceiro pelotão, aí o capitão já vai humilde. E a Bíblia diz que ele vai lá e de joelho ele pede misericórdia. E aí Elias, né, desconfiado, né? Mas aí o anjo fala para ele, olha, você pode descer com esses aí, que não vai ter problema. Né? Que fala no 15 aqui. Então o anjo do Senhor disse a Elias, 2 Reis, capítulo 1, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Ele levantou-se e desceu com ele ao rei. Foi lá, 100 morreu na atacada. O profeta de Deus não tinha conversa, não. O homem de Deus, o inimigo pode vir, que ele vir, ele não vai tirar farinha, não, vai desafiar, não. E agora, hoje, não. Esses profetas que dizem que é de Deus aí, é profeta interessado no bem-estar dele, e não realmente nisso, que é a palavra de Deus. Querido, consequência aí. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilha. Eu queria deixar aqui um versículo aqui no mesmo texto de Mateus aqui, que o evangelista leu aqui, Mateus 24:4, que diz assim, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. O poder do engano instalado no mundo. Como é fácil ser enganado, né? Principalmente quem não conhece a palavra de Deus. Né? O poder da persuasão, né? O poder do convencimento. Hoje se usa hipnose, técnicas aí de engano, né? Muita coisa para enganar a pessoa, né? Porque muitas vezes aquela pessoa está tão carente de Deus ali, que acredita tudo que aquela pessoa ali, aquele falso profeta que está ali, está dizendo, né? E não conhece a palavra, não conhece as escrituras, né? É o poder do engano no mundo que Jesus disse, acautelai-vos, fiquem atentos, fiquem ligados, porque surgirão muitos falsos profetas entre vós, e enganarão muitos, e se possível até os próprios eleitos. Então veja como uma coisa é tão séria, essa disseminação que está no mundo hoje, na rede social, nas igrejas, né? O fato a grande maioria das vezes o povo ser neófito da fé, não ter conhecimento, não ter experiência, pessoas que recém se converteram, né? E querem tanto ouvir a voz de Deus, né? Mas não lerem a Bíblia, querem tanto profecias, mas a maior profecia é a Bíblia, é a palavra de Deus. Entendeu? Querem ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus está na palavra, está na Bíblia. Então, a falta de conhecimento leva o homem à ruína e a afastá-lo uma vez mais da presença de Deus. Se existe uma forma de a pessoa cair, se afastar de Deus, é dar ouvido ao engano, é dar ouvido às mentiras, aquilo que se oferece como sendo de Deus, comida estragada e não comida boa que vem do alto. Eu quero dizer que o que Jesus falou e revelou na sua palavra, alertando a nós, a igreja, o povo, que surgiriam muitos e enganariam a muitos, e se possível até os próprios eleitos. Então, a única coisa a se fazer é aprender a ensinar a verdade bíblica, através da palavra de Deus, o que é certo às pessoas, né? Eu lamento hoje que muitas igrejas, muitos pastores não dão tanta importância ao ensino, à escola bíblica, a palavra de Deus pregada como ela é,
né? Hoje tudo é levado para o benefício próprio, né, da pessoa, e tudo é levado pelo financeiro também. Para quanto você tem na carteira, através de votos, através de tantas coisas, irmãos, que se tornam antibíblicos, né, e não ensinam a verdade ao povo. Entendeu? Então é fácil arrancar a lã e a gordura da ovelha. Agora quero ver cuidá-la, tratá-la, né, alimentar a ovelha com verdes pastos e água cristalina, que simboliza a palavra de Deus no seu coração. Então, veja a importância de a palavra e a verdade de Deus permanecer nos corações, né? Que Deus tenha misericórdia, irmãos, das pessoas hoje que são enganadas, porque muitos que se decepcionam hoje porque se joga a culpa em Deus, né? Você não tem fé, Deus é o culpado porque não te abençoou. As pessoas muitos se tornam ateus e não querem mais saber de igreja. O que tem de gente por aí desviada, decepcionada, feridos na alma, por causa que foram enganados, né? Foram ludibriados e não querem mais saber do Evangelho, né? Isso que é o mais triste, mas que Deus traga, né, um grande mover do Espírito Santo com a verdade para inundar os corações e abrir os olhos de quem está cego, né, meus irmãos? Isso é o mais importante ainda, né? Amém? Glória a Deus. Que bênção. Meus irmãos, que em Apocalipse, capítulo 20, fala que quem vai inaugurar o inferno vai ser o lago de fogo, o falso profeta. Ele vai inaugurar, primeiro que o inimigo. Como Deus vai cobrar essa turma, né? Essa turma que está levando as coisas de qualquer maneira hoje em dia, enganando pessoas. Tem uns que usam ponto no ouvido, né? Tem outros que pesquisam em redes sociais e acabam descobrindo o que a pessoa tem, a doença que a pessoa tem, enfim. Claro, tem verdadeiros, mas infelizmente aumentou demais os falsos no meio do povo de Deus. Isso porque, infelizmente, algumas igrejas, assim, traz qualquer um, deixa qualquer um subir no púlpito e fazer o que quiser, né? Então virou um espetáculo. Em vez de ser um culto em que a palavra deveria ser a coisa mais importante, infelizmente virou o que o homem pensa, o que o homem fala, enfim, e fica atrás de promessa vazia, né? E tem mais, o perigo disso. Às vezes a pessoa tem uma doença ali que Deus permitiu, claro, a pessoa tem aquela doença, e às vezes a pessoa vai lá e faz uma promessa forte para ela, para a pessoa que está doente. E se não cumprir? Na maioria das vezes não cumpre. Por quê? Deus não falou. Irmãos, é muito perigoso isso, né? Infelizmente tem muitos por aí, e a gente vê muitos se enroscando. Se enroscando. É verdade. Temos que... Segue aí. Vamos falando aí. Fala a experiência de vocês aí sobre a profetada. Já levaram a profetada ou não? Eu já levei várias. Só por Deus. Primeira epístola de João. Isso. Capítulo 4, versículo 1. Ela diz assim: Amados, não creias a todo o Espírito, mas aprovai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo é de Deus. E todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste e já de vir, e eis que está no mundo. É verdade. Aqui nos deixa bem claro que, além da gente nos alimentar da palavra, tem que ter um pouquinho de discernimento de dom de espírito, como o evangelista estava falando, e a gente não vê muito na igreja, muitas vezes os dons foram se terminando, os dons de discernimento de espírito, os dons de discernir línguas, porque muitas vezes, muito como os pastores estão falando, nem tudo que sai da boca pode ser de Deus, como diz a palavra, nem tudo aquilo que é revelado é Deus que está revelando, nem tudo aquilo que está falando em línguas são de Deus, é a língua de Deus.
porque, mencionado agora mesmo há pouco tempo, a palavra nos diz que o inimigo ele se faz de luz para enganar aqueles que não têm conhecimento e discernimento da palavra. Quantas vezes a gente tem ouvido falar de igrejas que o irmão profetizava há mais de 5, 6 anos e daqui a pouco chega realmente um profeta de Deus e aquela profecia cai por terra e o inimigo acaba sendo resultado que muitas vezes aquilo que estava naquele lugar santo dos santos ali, que é eu que tenho o meu costume e aprendi assim, de toda vez que subir no púlpito, naquele lugar sagrado, de fazer o que está escrito lá em Josué capítulo 15, descalça os teus sapatos, porque o lugar que tu pisa é santo. Muitas vezes, muita gente, como foi falado, falando de qualquer forma, dizendo o que é, muitas vezes um versículo distorcendo a palavra a seu favor. Mas tudo isso eu vejo que está escrito na palavra, está cumprindo aquilo que está falado, que tudo isso ia de vir para que cumprisse o que está escrito, que seria a vida de Jesus. É isso que eu tinha para falar, irmãos. Agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Glória a Deus. Vamos lá. Queria só ler aqui, pastor. Só ler o 19, 20, que eu falei, mas não tinha apontado o versículo, sobre a besta e o falso profeta. Tá? O versículo 20 diz assim, ó, e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois, ó, a besta e o falso profeta, esses dois foram lançados vivos no fogo ardente, no lago de fogo e de enxofre. Maravilha. Glória a Deus. Vou inaugurar o lago de fogo. Glória a Deus. É verdade. Segue. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu gostaria de ler aqui, onde Deus me levou, me direcionou aqui, o livro de Atos. O Espírito Santo me direcionou aqui, o livro de Atos, aqui, e eu, sabe, com algo que aconteceu e não é diferente hoje. Livro de Atos, capítulo 16. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 17, 18 e 19. Isso aqui é a situação que nós estamos vendo hoje, meus irmãos. Uma situação que nós estamos vendo hoje. Uma palavra conhecida, mas que faz a diferença na vida do homem e da mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha só esse versículo aqui agora. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. Glória a Deus! Eu vejo aqui, glória a Deus, uma libertação onde Deus usa os verdadeiros para libertar o falso. Olha só, muito forte que Deus trouxe aqui. Paulo e Silas estão ali. Todos sabiam que era o nome de Deus. E Satanás tentando se esconder. Olha só, aquele espírito que estava nela. Aquele espírito que estava... Por isso, olha o dom de discernimento de novo aqui. Olha a importância do dom de discernimento. Satanás, aquele espírito, tentou se esconder elogiando Paulo e Silas. Maravilha. Se é hoje em dia, o que nós mais vemos nos altares? É uma hora elogiando fulano, ciclano, beltrano. Entendeu?
E só que aqui, como tinha, glória, não era qualquer um que estava sendo elogiado. Era um homem chamado Paulo. Glória, cheio da graça de Deus. Então, ela elogiava, esses são verdadeiros homens de Deus, são homens de Deus. E aquilo incomodou Paulo, imagina, incomodou Paulo. E Paulo disse, Paulo não pensou duas vezes. Paulo não pensou na chicoteada que ia levar. Paulo não pensou em nada. Mas Paulo usou a ferramenta que estava nas suas mãos. Aleluia! Paulo usou as ferramentas que estavam nas suas mãos. Hoje em dia, muitos estão com medo de usar as ferramentas que Deus deu. Quantos que fizeram campanha, pediram para Deus, Deus deu ferramenta, mas estão com medo de usar a ferramenta, pensando no que o fulano vai achar, no que o ciclano vai achar, pensando que vai fechar agenda, pensando naquilo, pensando naquele outro. E estão com medo de usar as ferramentas que Deus colocou nas mãos. Aleluia! E Deus não usa a ferramenta pela metade, não. Glória! Me diz, tem como eu construir uma casa com uma ferramenta pela metade? Tem como eu construir uma casa de madeira com um martelo pela metade? Não tem. Assim é nós na mão de Deus. Não tem como Deus nos usar pela metade. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vimos que Paulo diz, em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Esta foi a autoridade. É a autoridade que falta em muitos homens hoje. É a autoridade que falta em muitas mulheres hoje. A autoridade dada por Deus. Autoridade não corrompida. Aleluia. Imagina. E vendo seus senhores que a esperança de lucro estava perdida. Aleluia. Porque aquele espírito de adivinhação que estava naquela moça trazia lucro para os seus senhores. E quantos estão assim hoje, pensando somente em lucro, sendo que a palavra diz, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, já não faço a minha vontade, mas eu faço a vontade dele. Quantos têm visado somente lucro, porque tem medo? São homens frouxos, que tem medo de pregar aquilo que Deus manda. Tem medo de usar a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Porque enquanto não usarmos as ferramentas que Deus colocou nas nossas mãos, glória, não adianta. Muitos querem que a família venha para Jesus, mas não usa a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Muitos esposos querem que as suas esposas venham, mas não usam a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Muitas esposas querem que os seus esposos venham, mas não usam a ferramenta que Deus colocou em suas mãos. Glória! Aprenda, quem estava na frente, comandando o povo de Israel, era Moisés. A Bíblia diz em Êxodo 14, se eu não me falha a memória, a travessia do mar, aonde Moisés estava parado lá clamando ao Senhor. E o Senhor diz para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Usa o que está nas tuas mãos. Aí Moisés ora, clama a Deus. Aí Deus abre o mar. E não foi só Moisés que passou, não. Todo o povo de Deus, todo o povo passou junto. É Deus dizendo para alguém aqui nesta noite, glória, quando tu começar a usar a ferramenta que Deus colocou na tua mão, o mar não vai se abrir só para você, não. A tua família vem atrás, pessoas vêm atrás, glória. Então, a partir de hoje, usa a ferramenta que Deus colocou sobre as tuas mãos, sobre a tua responsabilidade. Aleluia! E nós vemos que aí, eles lucro e aqueles que falaram a verdade, eles foram presos pelo amor ao Evangelho. Glória! Foram presos, pagaram preço. Sendo que lá, olha só, não importa o lugar, tem que fazer a diferença. Paulo e Silas, fora da prisão, fizeram o quê? Fora da prisão, eles fizeram a diferença. E dentro da prisão, irmão André, dentro da prisão, fizeram a diferença. Por quê? Houve um terremoto.
Olha só aqui comigo. Toda vez que você ouve falar num terremoto, você ouve falar que teve morte. Quando você ouve, teve um terremoto lá em tal lugar, teve tantos mortos. Teve um terremoto lá no outro lugar, tantos mortos. Mas esse é o primeiro terremoto, irmão Alex, que eu vejo que não tem mundo. Oh, glória! Mas que tem quem está lá morto, dinheiro para a vida. Por quê? E o que me chama a atenção é que o carcereiro, quando ele está lá, ele se prostra onde? Aos pés de Paulo. Olha quantos presos tinha lá. Mas no meio de todos os presos, Paulo fez a diferença. Oh, glória! Não importa o lugar que você esteja, continue fazendo a diferença. Não importa o lugar que você esteja, continue fazendo a diferença. Sabe por quê? A promessa está na nossa vida. Sabe por quê? Aonde diz o quê? A planta dos teus pés, ali eu estarei contigo. Então, não tenha medo de pregar a verdade. Não tenha medo de pregar o arrependimento. Não tenha medo de falar aquilo que Deus manda falar. Continua pregando a palavra, pregando arrependimento, pregando que Jesus cura, salva e liberta e que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nós. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Aleluia. como o evangelista estava falando, como a gente está ouvindo na live, a gente escuta hoje em dia muitos. As pessoas hoje estão procurando a salvação. Meu Deus. O povo não está procurando para se alimentar da palavra. O povo hoje está procurando bem material. A igreja hoje que tiver alguém vai ganhar uma casa, vai ganhar um carro, essa igreja vai estar lotada. Meu Deus. Aquela igreja que prega a verdade. Aleluia. Aquela igreja que prega o que está escrito são poucos. O nosso altar hoje está acontecendo o que aconteceu com Jerusalém na época de Jesus. Aleluia. O povo estava prostituindo, Glória. colocando a palavra do Senhor, Meu Deus. por ídolos, por deuses, e esquecendo que aquele Deus, aquele que salvou Abraão, aquele Deus de Isaac, de Jacó, é o mesmo. Glória. Aquele Deus de ontem, de hoje, de amanhã é o mesmo. Aquele Deus todo-poderoso que mandou seu único filho, que a palavra nos diz lá em João, se fez com o Pai. Olha aí. O verbo era o Pai. E nada se faz se não for através dele. Meu Estamos esquecendo de falar que Jesus cura. Estamos esquecendo de falar que o Antigo Testamento todo fala da vinda de Jesus. Glória a Deus. Se nós olhar todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, todos falam a mesma coisa. Aleluia. Jesus. Oh, aleluia. O Novo Testamento vai nos dizer que ele veio para cumprir a palavra. E o Novo Testamento vem nos dizer que a fé é que vai nos levar ao céu. Aleluia. Somente através da fé. Não tem outro caminho, não tem outro desvio, não tem que botar no GPS. Não Aleluia. tem um caminho mais curto. O único caminho que vai levar é o único caminho é Jesus. Aleluia. Glória a Não Deus. tem outro. Não adianta. Isso da igreja, tá terno e gravata, tu tá Meu bem Deus. vestido e saindo da igreja, onde muitas vezes a gente vê Aleluia. tá escondido através do pecado. Oh, glória. Jesus, ele está em todo lugar. Assim como aquela passagem que falou que quando o profeta falava, dizia, lá vai um homem de Deus. Aleluia. Hoje em dia, são poucos lugares que a gente vê isso. São poucos lugares que a gente vê alguém em cima do culto e alguém diz, realmente, lá está a boca de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Realmente, glória. poucos lugares onde tu entra e tu sente realmente a presença de Deus. Aleluia. Onde muitas vezes o profeta está falando, o pregador está falando e daqui a pouco pega fogo na igreja. Glória.
Nós temos que buscar mais a palavra. Nós estamos carentes da palavra. Nós temos que alimentar daquela palavra. Aquela palavra que diz que liberta, aquela palavra que diz que cura. E toda aquela palavra, Jesus tem que estar nela. Porque hoje em dia a gente vê o pregador pregando do começo ao fim, mas a gente não vê uma palavra dizendo Jesus é o único Salvador. Aleluia. Oh, glória. Assim como nós estamos falando, irmão, Jesus está voltando. E como aquela parábola que nos diz que 5 estavam atentos e 5 não estavam, assim tem que estar a igreja. Aquela igreja que tiver em vigília vai ser arrebatada. Mas não aquela igreja entre 4 paredes, aquela igreja que somos nós. Nós temos que estar atento, porque a palavra vai nos dizer que a vinda do Senhor vai ser como um relâmpago que começa no Oriente e se estende no Ocidente. Aleluia. Imagina, irmãos, aquele pregador simplesmente sumiu. Aquele pastor que te pregou sumiu. Aquela irmã que tinha um dinheiro dobrado sumiu. E tu ficou. Olha que tristeza. Se é para quem ficar. A palavra vai dizer que vai procurar a morte não vai vir. Oh, glória. Então, irmãos, a gente tem que pregar a verdade. Infelizmente, a palavra está sendo muito distorcida, como o irmão falou, envolvida só em materiais, e estão esquecendo de falar o principal. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Era isso que eu tinha para falar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha só. Olha só. Eu estava aqui, estava falando em riquezas. Hoje em dia o Pix tomou conta. É difícil você ver uma live que não tenha ali um pedido de Pix. Sabe? Por quê? Alguma coisa contra? Não. Mas o povo tem deixado de buscar no joelho. Sabe? Eu sou daquele tempo, meus irmãos, não levem a mal, tá? Eu sou daquele tempo que, se me faltar algo, eu dobro o joelho e sei que Deus vai enviar. Sabe? Tempo que eu sabia viver a providência de Deus, esperar em Deus. Porque quando eu peço Pix, eu estou lutando com a mesma arma que o mundo luta. Mas quando eu dobro o joelho, eu sei, oh, glória, aleluia, que eu estou lutando com a arma, que o mundo não luta com a arma. Oh, glória, mas eu conheço aquilo que o mundo não conhece. Glória a Deus. Então, hoje em dia, muitos desses crentes dessa geração, vamos dizer assim, se passar um dia de luta, a primeira coisa é o quê? Abandonar o evangelho. Mas eu creio na geração que crê no Deus possível, né? Glória a Deus. Fala lá, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Que bem. Os irmãos viram que hoje em dia, é o que o pastor acabou de falar agora, o missionário, o Pix está em primeiro lugar, né? Você vê que tem lugar que, para a pessoa profetizar, ela tem que primeiro receber o Pix. Onde é que está a palavra nisso, né? Onde é que está? Pode falar. Esses dias até eu estava no meu Facebook e eu vi um certo ali que começou a entregar uma revelação para minha irmã, né? Começou a entregar uma revelação e na metade da revelação ele pediu o Pix e falou que assim que a irmã fizesse o Pix, ele entregaria o restante da revelação. Imagina que ponto chega, meus irmãos. Que ponto chega, sabe? Eu chorei, Deus é minha testemunha, eu chorei vendo aquilo, sabe? Eu chorei, porque como é que eu vou estar botando preço naquilo que Deus está, sabe? Imagina como é que vai ser naquele dia. Então, eu vi aquela cena assim, mas a gente que é ser humano, que é falho, tem esse sentimento. Imagina Jesus olhando lá de cima. Imagina Jesus, sabe? Que nem eu falei anteriormente, já nem creem mais na volta de Jesus. Muitos já não creem mais que Jesus vai voltar. Entendeu? Então, não é, sabe, Jesus tem que esperar eu estar pronto para me subir.
eu que tenho que estar esperando Jesus para me poder subir. Então, Jesus não vai esperar eu estar perfeito. Então, eu tenho que estar a todo momento pronto, esperando Jesus. Amém? Glória a Deus, deixar o pastor falar aí, senão eu vou falar demais. Vamos, Não, bem, tá uma maravilha. O pastor Sérgio parece que caiu, né? Acho que a internet dele saiu fora. Glória a Deus. Mas enquanto ele está para voltar, para continuar aqui a nossa live, é interessante, irmãos, que tem até um profeta, se fala que é profeta mirim aí, né, do Pix, né? A gente vê que só vai profetizar se pagar tal quantia específica. E, infelizmente, é como a Bíblia diz, o povo está cego, precisa de entendimento na palavra, enquanto isso não acontece, o povo vai sofrendo. E precisa dar lugar para a palavra. Então, não dá lugar para a palavra, não quer aprender, e aí o inimigo vai usar sempre aí os agentes dele para poder enganar, levar as pessoas ao erro. E que Jesus disse aqui, se não tomar cuidado, vai enganar até os escolhidos. Porque os que se acham escolhidos, mas não está orando, não está buscando, não está lendo, não está estudando, ele acha-se escolhido, mas não está escolhido, não. Está realmente se convencendo a si próprio. Né? Isso aí. Aqui nem falei, a Bíblia diz no livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, se não me falha a memória, eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão e nem sede de água, mas é fome de ouvir a palavra. E se nós formos olhar hoje, olha a fome que está de palavra. Se a metade desse povo tivesse palavra, eu estou dizendo palavra, sabe? Forjado no fogo, a palavra, a verdade que liberta. Eu falei anteriormente, não teria tanto falso profeta assim. Teria, porque se naquele tempo, né? Naquele tempo a Bíblia já fala que tinha, né? Imagina hoje. Naquele tempo que eram os discípulos que andaram com Jesus, estavam lá, eles alertaram que naquele tempo já tinha, imagina agora então. Então eu creio que Deus vai levantar homens e mulheres aí, cheios do poder de Deus, cheias da graça de Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado. Eu creio que tenho plena convicção de que ainda tem 7.000 que não se dobraram ainda. No poder de Deus. Bem? Maravilha. Irmãos, tem aí algum testemunho aí sobre as profetadas? Eu tenho alguns aqui, hein? Vou falar mais um aqui. Isso é mais Vou falar mais um. Vou falar um aqui, depois vocês falam também aí. Estava num trabalho de oração, esse eu estava junto, né? Diferente daquele que você ouve falar, né? Naquele outro também com o pastor, e nesse agora que eu vou estar comentando. E estava uma benção, né? Os irmãos fizeram uma roda, ora, e aí sempre aparece a profeta ou o profeta, né? Nenhum mal nisso, desde que seja de Deus. Porém, naquele dia, a dita profeta rodou, e acho que errou o golpe, né? Acho não, ela errou o golpe. Quando ela foi, colocou a mão sobre a pessoa para profetizar, pôs a mão no peito da pessoa e disse assim, minha serva, eu estou curando o seu útero. Tá, seria normal se fosse uma irmã, mas ela estava com a mão no peito do irmão, bem moreno, bem forte, e o irmão ficou branco na hora, e quando ela abriu o olho e viu que era um grande erro, né? Ela não sabia onde escondia, não sabia onde se fiava, né? Porque realmente ficou muito envergonhada. Então, Deus permite isso, que a pessoa não está realmente na unção, acha que é profeta, né? Então, é só sair profetizando, não é bem assim, né? Tem que orar, jejuar, e às vezes vai falar aquilo que a pessoa não quer ouvir, na maioria das vezes. Esse é o verdadeiro profeta. Enquanto mais te colocar, mais tu vai falar o que o povo não quer ouvir. Exatamente. Bem isso. Então, essa foi a experiência. Tem várias. A gente conta aí, vocês têm alguma experiência da profetada? Isso é uma profetada, né? É só por Deus. Bom, eu tenho uma que uma vez eu fui numa igreja X, não vamos dizer o nome, muito famosa, que é uma igreja que o pregador principal sempre revela muita coisa. E aí ele fez parecido como o senhor comentou, e ele
botou a mão numa pessoa e deu aquela profecia de nome. Nossa. A fulana tal está sendo liberta de um livramento assim, 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 assado, de uma coisa que ia acontecer, de um acidente, e ele terminou de fazer a profecia, e a mulher pegou e disse assim, não conheço. Vai. Não sei quem é essa pessoa. Não conheço ninguém com esse nome. E ele fez aquele aquela reviravolta e saiu e perdeu o rebolado. Eu tava e cutuquei a minha esposa e disse assim, não tem nada de Deus aí dentro. Imagina. Misericórdia. E daqui Ela a não pouco ele saiu, que nem a gente diz assim, catando um, catando outro, achou lá, fez a mesma coisa e deu errado. Levantou uma pessoa, falou que conhecia a pessoa. A pessoa disse, também não conheço. Aí na terceira pessoa, levantou outra pessoa lá, ele mandou levantar. Aí ele profetizou. Não sei se a pessoa realmente estava com alguém com problema de doença, mas a pessoa confirmou que tinha alguém doente na família. E aí a profecia, mais ou menos que ele disse, deu certo. Meu pai do céu. Complicado, Sei que temos bastante em nosso meio. O que mais tem, né? Mas aí é que. Até me lembrei de uma palavra que Jeremias, profeta Jeremias, já nos alertava também, Jeremias 24, 14 e o 16, que nos diz assim, mas os profetas de Jerusalém viram uma coisa horrenda, cometem adultério, lidam com falsidade e esforçam-se as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. E eles têm tornado como Sodoma e os moradores como Gomorra. E 16 assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras do profeta, que entre vós profetizam e ensinam vaidade. Falam a visão do seu coração, não da boca do Senhor. Que é o que geralmente acontece. Eles profetizam coisas que não é de Deus, né? Está na mente, no coração deles, né? E não o que Deus mandou falar, né? Infelizmente, é o que mais tem por aí. Só Deus tem misericórdia, meu filho. Só Deus. E a falta de observação na Bíblia faz isso daí, que eles acabam falando o que Deus não mandou. Ah, eu estou sentindo no coração de te falar isso. Coração é enganoso. Muito enganoso. É verdade, Jesus. Muitos fazem isso, né? Acha que está agradando a Deus. E não está, na verdade, né? Está se enganando e enganando as pessoas que estão ali por perto. E igual o pastor falou um tempo agora, um pouquinho atrás aí, né? Só terminava a profecia se a pessoa pagasse o restante, né? Então é parcelado o negócio. Aí é complicado, né? O profeta de Deus não tem nada disso. O profeta de Deus, ele fala que Deus manda e ele não precisa de um retorno, né? Não foi assim que o Geazi se enroscou com isso, né? Os irmãos conhecem a história. Geazi, o Eliseu não quis a oferta de Amã, de riqueza, de bens, mas Geazi foi lá e mentiu. Trouxe para ele. Depois também ele ficou com a lepra do Naamã, por ter mentido, ter enganado. Para Quantos ele, não fazem a geração. Foi toda a geração. Exatamente. Que nem o profeta, assim, ó. Não é, por isso que não é muito falar. Quando tu tem comunhão com Deus, tu sabe que Deus te responde. É que nem Elias lá em 1 Reis, né, 37. A oração de Elias não foi uma oração longa. Ele Não. então disse: responde-me, Senhor. Responde, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus. Pronto. Tá ao seu coração. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Então, o falso, ele vai, é que nem aqui, nosso irmão Alex estava falando, né? E lá ele saiu de um lado, errou, já foi para o outro, e para o outro, e para o outro, até tentar acertar, né?
Então, e Elias não. Elias chegou, na hora que abriu a boca, Deus respondeu. E hoje em dia, quantos de nós conhecemos que vão para um lado, vão para o outro, vão para lá, vão para cá, estão sempre, sabe? E andam e não chegam a lugar nenhum. Não. Porque, mas também quantos nós conhecemos. E, olha, antigamente, eu tenho saudade do tempo antigo. Eu tenho saudade, assim, de 30 anos atrás. Quando tinha aqueles irmãozinhos, aqueles velhinhos, sabe? Com a calça pega-pinta, uma aqui em cima, outra lá embaixo. Não sabiam nem falar direito, não sabiam nem o que era teologia, sabe? Mas eles abriam a boca e Deus respondia, sabe? Eles, muitos, sabe, não sabiam nem falar direito. Eles pediam para alguém ler um versículo da Bíblia para eles pregarem. Mas quando eles abriam a boca, oh glória, Deus honrava. Deus derramava unção. Hoje em dia, eu não sou contra o conhecimento, não sou contra a teologia, glória a Deus, até tenho alguns cursos, mas aquela coisa, a teologia demais, ela acaba esfriando o homem na fé. Se ele não buscar, porque a teologia com a graça é lindo de ver, sabe? Mas o estudo demais, o aperfeiçoamento demais acaba afastando as pessoas. Não afasta Deus das pessoas, mas afasta as pessoas de Deus. Porque, se você for ver hoje, um querendo pregar melhor que o outro, um querendo fazer melhor que o outro, sabe? Então, e naquele tempo não tinha isso aí. Naquele tempo, sabe? Tu vê que tinha o prazer em sentar para ouvir o irmão. A felicidade do que estava sentado era ver Deus usar o irmão que estava em pé. Entendeu? Que nem eu ensino lá na congregação, que quem não está em pé, sentado para aprender, não é apto estar em pé para ensinar. Glória a Deus. Então, hoje nós vimos muita disputa por microfone. Glória a Deus, acho que a bateria acabou. Eita, caiu. Meus irmãos, eu queria agradecer aos irmãos, pena que caiu lá, acabou a bateria do pastor, meu irmão lá, o outro pastor também quis entrar com nós aqui. Pastor, me perdoe aí, pastor Moraes, Nascimento, Deus abençoe. Infelizmente, né, às vezes o Face coloca alguns entraves, não consegue, mas futuramente vai dar certo, sim, vai ser bênção de Deus. Queria agradecer a todos, irmãos que seguiram até agora essa live. Eu acredito que foi bem explicado. A gente sabe que tem crescido os falsos profetas, os enganadores, né? Mas como o título disse aqui, o título do capítulo 1 aqui, eles confessam que conhecem a Deus, mas enganam com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovaram para toda boa obra. Então são aqueles que se passam como verdadeiros, mas são falsos, são lobos devoradores, são aqueles que vêm no meio do povo de Deus apenas no entusiasmo de adquirir alguma coisa. Mas a gente conhece, através da Bíblia, a palavra de Deus, e através também do discernimento espiritual. Por isso temos que orar, buscar a Deus para não ser enganado por esses, que estão muito por aí, pregando nos púlpitos, enganando as pessoas, prometendo aquilo que não pode cumprir, e por aí vai, né? Mas nós seguimos aqui, adorando a Deus e dando glória a Ele, porque é Ele que nos dá a verdadeira palavra. A palavra verdadeira vem dele. Nós não temos que dobrar esse tipo de coisa, não temos que aceitar isso, porque nos últimos dias, se isso não acontecesse, a Bíblia não seria verdadeira. Mas Jesus já antecipou tudo isso. Falsos profetas, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Né? Até lá no exterior, lá tem um lá que diz que ele é o novo Jesus, ele diz que é Maomé, ele diz que ele juntou tudo quanto é tipo de homem fluente, e ele falou que é tudo, ele resolve o problema de tudo. Então, na verdade, é mais um maluco que apareceu, e quantos malucos tem por aí se dizendo Cristo, dizendo que é Cristo. Jesus já falou antecipadamente. Cabe a nós seguir adorando a Deus, agradecendo a Deus, porque Ele abriu nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, e você que está assistindo essa live, que vai compartilhar aí, tenha certeza, você não será enganado, porque você é uma pessoa inteligente, e o principal, não abandonou a palavra. Quem abandonar a palavra, irmão, vai dar ouvido a só esse tipo de coisa, só enganamento, só ludibriação.
eu queria agradecer a vocês por ter seguido até agora com essa live. Muito obrigado, muito grato. Deus abençoe ao pastor Sérgio Garcia, acabou caindo a internet dele lá, não voltou. Também ao nosso missionário que pregou, falou conosco aqui, nosso irmão também Carlos, enfim, todos os irmãos que participaram, aqueles que não puderam participar, na próxima, com a graça de Deus, quero ver todos participando aqui. Às vezes foge ao nosso controle, o Face tem isso daí, ele coloca entrave, em vez de melhorar a situação, às vezes coloca entrave no nosso caminho. Mas Deus, ele vai limpando o caminho e dando vitória. E fiquem com a graça do Senhor. Vou fazer uma breve oração agradecendo a Ele pela vida de vocês e pela família de cada um dos irmãos aqui que está seguindo e aqueles que vão assistir depois. Grande Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sérgio, pela vida do pastor Moraes, lá de Guarulhos, Pai, esse que está assistindo agora também conosco. Que Deus, Senhor, venha abençoar grandemente ele, a família dele, o ministério dele, também do missionário, o qual não lembro agora o nome agora, Pai, que está junto com o nosso pastor evangelista, que participou conosco. Todos, Pai, dá a bênção para eles. E não só dá a bênção, Pai, abre a cada dia mais, Pai, que eles venham ser prósperos no ministério ao qual eles estão seguindo, Pai, fazendo a obra. Guarda eles, livra a família deles e estenda as tuas mãos, Pai. Cada um que assistiu essa live, eu creio, Pai, que o Senhor já abençoou e livrou eles da obra do inimigo e do engano, do espírito do engano que tem pairado sobre o Brasil e tem enganado a muitos, tem usado muitos, mas o Senhor é maior. O Senhor é o Deus que esteve com Elias, que esteve com os profetas, os verdadeiros profetas, os discípulos, está conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e agradecemos a todos que estão seguindo e assistindo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima live. Que Deus abençoe e te livre das profetadas que tem por aí. Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz.